Paz do Senhor, meus irmãos. Quero compartilhar uma palavra de Deus aos vossos corações. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, meus irmãos? Esta é uma palavra de Deus aos nossos corações neste dia, onde tem me chamado muita atenção esse texto. Quando Pedro responde para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E aí Jesus disse para ele: Vem. E o Pedro creu na palavra do Senhor, desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, sentindo o vento, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse texto nos mostra um pouco daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo período difícil, período de tempestade. Quando a Bíblia nos fala de tempestade de mar, ela fala sobre a vida, e nós estamos vivendo dias difíceis. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus, ele está vindo ao nosso encontro. Pedro, ele ouviu Jesus falar para ele ter bom ânimo, mas ele disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá, que eu ande por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E ele começou a andar por cima das águas. Só que ele começou a olhar as dificuldades e o medo. Ele começou a sentir o vento forte, e aí isso lhe causou medo. E quando isso lhe causou medo, ele tirou o olhar de Jesus. E quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. E aí ele clama: Senhor, salva-me. E aí Jesus vai ao encontro dele, estende as mãos e tira ele daquela situação. Então esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Nós não podemos ficar olhando para as dificuldades, olhando para aquilo que nos cerca. O nosso olhar tem que estar em Jesus. Precisamos olhar para Ele, porque quando nós estamos olhando para Jesus, o Senhor está cuidando de nós. A gente afunda quando a gente começa a olhar as dificuldades, quando a gente começa a olhar para a direita, olhar para a esquerda. Isso vai nos causando medo. Quando a gente tira o olhar de Jesus, começamos a olhar as circunstâncias, isso vai gerar em nós o medo, e o medo vai fazer com que a gente afunde. Mas o nosso olhar precisa estar em Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Enfrente essa dificuldade olhando para Jesus, porque só Jesus é quem pode resolver toda essa situação. Então, a nossa salvação, a nossa vida, tudo que está à nossa volta depende de Jesus. Prossiga a sua vida, continue vivendo, continue seguindo em frente, olhando para Jesus, caminhando para frente, mas com o olhar em Jesus. Não olhe as dificuldades, esteja olhando para Jesus, porque olhando para Jesus nós vamos alcançar a vitória para as nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e eu quero dizer a vocês que eu amo vocês. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.